Bom dia, meus amigos. Meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Um forte abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, deístas, livres pensadores e ufólogos. Amigos, vamos falar aqui de um plágio no Antigo Testamento. É um plágio sobre o mito da Arca de Noé, né? Que é um plágio lá muito mais antigo, foi escrito na Suméria, na Epopeia de Gilgamesh. Eu vou narrar aqui, resumido, a história bíblica hebraica da Arca de Noé e vou compará-la com a Epopeia de Gilgamesh, tá? Resumida também, para vocês fazerem a comparação e tirarem suas próprias conclusões, né? Principalmente os religiosos, porque nós, ateus, céticos, agnósticos, já sabemos que a religião toda ela é um plágio de várias religiões muito mais antigas do que a religião hebraica cristã, né? Até o Novo Testamento, né? Também é plágio, né? O mito Jesus. Plágio de Mitra, plágio de Horus, plágio de tantos outros, né? Dionísio e por aí vai. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos resumir aqui a Arca de Noé. O mito Arca de Noé. Mito hebraico. Vamos lá, Arca de Noé. A história da Arca de Noé é uma passagem bíblica contada nos capítulos iniciais da Gênesis, de autoria atribuída por tradição ao lendário Moisés. Por tradição. Ninguém tem certeza de que esse Moisés, esse personagem, existiu ou que tenha sido ele que tenha escrito isso, tá? Mesmo porque ele vem aparecer muito depois na história bíblica, muito depois do Jardim do Éden. Ele não podia estar presente lá para escrever aquelas histórias. Então vamos lá. De acordo com as Escrituras, após Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso, após o primeiro homicídio, quando Caim matou Abel, a maldade humana se multiplicava. Toda a carne havia se corrompido e via o Senhor que o homem era mau. Interessante que ele é onisciente e ele só foi ver que o homem era mau após tê-lo criado, né? A sua imagem e semelhança, segundo o próprio livro Bíblia. Então, eu penso o seguinte: um ser que é perfeito não cria algo imperfeito, ainda mais sendo sua própria imagem, né? Significa que o próprio Deus não é perfeito e também que não sabia que o homem seria ruim igual a ele. Mas vamos seguir. Por este motivo, o Senhor decidiu destruir desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, por arrepender-se de ter haver feito. Agora ele se arrependeu de ter haver feito os pobres dos animais, inocentes. Se a maldade era humana, que culpa tem os animais, até as aves do céu? Eu faço essa pergunta para os cristãos, né? E para esse Deus bíblico aqui, Zé Ruela. Entretanto, Noé achou graça aos olhos do Senhor, né? O Senhor agradou-se apenas de Noé e sua família. Segundo ele, porque era justo, né? Pois Noé era um homem íntegro e bom de coração. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos seguir a história fantasiosa do mito bíblico da Arca de Noé. E o Senhor falou com ele, dizendo que o fim de toda a carne estava próximo, perante a face dele, porque a terra estava cheia de violência. O Senhor avisou a Noé que faria os homens como a própria terra, e o ordenou fazer uma arca de madeira de gofer, com compartimentos, e passar betume por dentro e por fora, com o objetivo de selá-la. Passou as medidas da arca e ordenou até mesmo sobrefazer uma janela. Tudo isso porque viria um dilúvio de águas que destruiria toda a vida debaixo dos céus, e tudo o que havia na terra acabaria. É por isso que nós falamos, né, que o Deus bíblico, e se for fazer já fizeram, né, os cálculos, né, e que dentro da história fantasiosa bíblica, o Deus bíblico que dizem os cristãos ser um Deus de amor, ele é apenas
a própria personificação do mal. Ele matou mais de 2,5 bilhões de pessoas, isso tirando os animais inocentes, enquanto que o diabo, o suposto diabo, né, só apenas 10 pessoas em uma aposta que fez com o próprio Deus, a respeito ali da passagem lá de Jó. Tá? Tudo isso porque viria um dilúvio e acabaria. O Senhor disse a Noé que faria uma aliança com ele. Assim, ele entraria na arca junto com os filhos, mulher e noras. Disse ainda para abrigar na arca entre os seres viventes, 2 de cada espécie viriam até ele. Isso aqui é uma fantasia muito absurda, né? Primeiro que a própria Bíblia, em um trecho diz que seriam 2, em outro trecho diz que seriam 7, na própria Gênesis. Seriam 7 de cada espécie. Mas aqui a mais conhecida que o povo conhece é 2, é um casalzinho, né? Porque fica bonitinho. Aí ele diz aqui também que cada espécie que viriam até ele. Os animais iriam de encontro a o mito aqui, o fantasioso Noé aqui da Bíblia, sabe? Eu não sei como o canguru conseguiu sair de lá da Austrália, atravessou o oceano, saltitando e voltou. Assim como o pinguim em um polo e o urso polar em outro. Conseguiram voltar pelo deserto andando, que havia secado, né? Voltaram lá para os polos. Isso sem falar nos lêmures em Madagascar e tantos outros absurdos. Mas vamos continuar. Noé estava com 600 anos quando entrou na arca. Esse velho carquético de 600 anos, conseguiu construir uma arca que, em termos matemáticos, não caberiam a quantidade de animais que é citado nessa arca. E sem falar em outros termos científicos. Tá? Vamos continuar. E após 7 dias que ele estava lá, com os animais, família e o alimento necessário, o Senhor fez chover 40 dias e 40 noites sobre a terra. Após a chuva de 40 dias, ainda haviam 40 dias e 40 noites, ainda haviam águas sobre a terra, durante mais 150 dias. Aqui também há outra contradição na própria Bíblia, que contradiz no que diz respeito à quantidade de tempo que levou para as águas baixarem. Mas não vem ao caso aqui, vamos continuar. Então, Deus fazendo um vento passar e aquietar as águas, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17, sobre os montes Ararat. Noé soltou uma pomba e na terceira tentativa ele voltou à tarde com uma folha de oliveira no bico. Então Noé entendeu que as águas haviam baixado. Noé abriu a porta da arca e Deus falou com ele que todos já podiam sair. E edificou ali um altar ao Senhor e o adorou. Veja bem, edificou um altar, isso aqui é o famoso churrasco de Noé. Ele edificou um altar, aqui no texto aqui que diz ele adorou, quer dizer que ele sacrificou animais que ele acabara de salvar na arca, ele sacrificou ao Deus bíblico. E continua dizendo, de acordo com as Escrituras, o Senhor sentiu o suave cheiro da adoração, mas não é o suave cheiro da adoração, é o suave cheiro da carne assada. O Deus bíblico adora churrasco. Churrasco dos animais inocentes. E disse que não tornaria mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Claro, ele fez a besteira, sabia que o homem seria falho na sua onisciência fajuta. Ele amaldiçoou o homem, acabou com tudo. Depois ele vem com Noé para reconstruir toda a humanidade de novo. E me diga uma coisa, cristão. Resolveu? A humanidade é má ainda ou não? O que é que você acha? Vamos continuar. Ferindo toda... não amaldiçoarei por causa do homem, ferindo todo ser vivente, como havia feito por meio do dilúvio. E estabeleceu uma aliança, onde, como sinal, colocaria um arco nas nuvens, após a chuva, um arco-íris. Arco-íris. Íris mais uma deusa mitológica. A Bíblia é sempre cheia de deuses e lendas. Uma das lendas mais fantásticas, agora a epopeia de Gilgamesh, para você fazer a comparação. E aí tire suas próprias conclusões. Lembrando que esta epopeia foi escrita muito tempo antes
do livro hebreu, tá? Do Pentateuco, dos 5 livros sagrados para os judeus e também para os cristãos, né? E também para os muçulmanos, né? Porque o Pentateuco é que deu origem tanto à nova aliança, né, com Jesus, o Novo Testamento, que só pegaram quatro apóstolos, né, quatro livros, né, de centenas de livros apócrifos, né, e reservaram só esse lá nos concílios, né, e também deu origem à Torá dos judeus e o Alcorão dos muçulmanos, tá? Tudo deriva de um mesmo Deus, do Deus Javé. O Alá também é o Javé e por aí vai, né? Então vamos lá, ler a epopeia resumida, né? Muito resumida, a epopeia de Gilgamesh, que diz o seguinte: uma das lendas mais fantásticas dos povos sumérios é que mostram a riqueza de sua literatura. Foi a epopeia de Gilgamesh, possivelmente a obra literária mais antiga já produzida pelos seres humanos. Veja bem, a obra literária mais antiga já produzida pelos seres humanos, tá? Isso significa dizer que é muito antes do que o livro Bíblia, tá? Ela é composta por 12 contos com cerca de 300 versos cada um. A lenda conta a história de Gilgamesh, rei sumério e fundador da cidade de Uruk, que governou a região por volta do ano 2700 a.C. Esta epopeia é conhecida graças a, ou seja, 2700 anos antes de Cristo. Somando com a vinda do fantasioso mito Jesus, teríamos aí agora quase 5.000 anos, não é isso? Desta epopeia. Esta epopeia é conhecida graças à descoberta de uma placa de argila escrita em caracteres cuneiformes em ruínas da região mesopotâmica, sendo traduzida por volta de 1890 DC. A trajetória de Gilgamesh o mostra como um grande conhecedor das coisas do mundo, inclusive de sua origem e de suas coisas e de coisas existentes nas profundezas dos mares. Vai vendo aí, viu? Quando chegar aqui no ponto, você vai perceber a conexão entre a Arca de Noé e a Arca de Gilgamesh. Mas o rei Gilgamesh era despótico e dentre as várias obrigações que impunha a seu povo, encontrava-se a construção de uma gigantesca muralha fortificada ao longo da cidade de Uruk. O povo, amedrontado com o trabalho imensamente fatigante, clamou pela ajuda da deusa Astar, que os ouviu e enviou Enkidu. Vai vendo aí, deusa Astar, a pedido do povo, né, servo do rei Gilgamesh, pediu ajuda à deusa Astar. E ela enviou, na lenda, né, enviou Enkidu. Este, que era protegido da deusa e vivia nas florestas de cedros, deveriam desafiar e vencer Gilgamesh em um duelo e matá-lo. Certo? Ao chegar ao palácio, não houve vitoriosos, sendo que Gilgamesh e Enkidu se tornaram amigos. Eles combateram, só que nenhum dos dois venceu e acabaram ficando amigos. A amizade os levou a diversas aventuras, destruindo monstros e harmonizando o mundo. Porém, Astar sentiu ciúme da amizade e tentou seduzir Gilgamesh, que, sabendo que aquele que amasse a deusa morreria, não aceitou ser amante. A deusa, com muita ira pela recusa, decidiu matar o amigo de Gilgamesh, Enkidu, infligindo a ele uma doença que o deixou agonizando por 12 dias antes de morrer. Com a perda do amigo, Gilgamesh resolveu ir atrás de novas aventuras, o que o levou a encontrar Utnapishtim, um homem imortal que revelou um triste mistério dos deuses. Em tempos remotos, os deuses haviam decidido submergir a terra em Shuruppak. Os deuses haviam resolvido submergir a terra em Shuruppak.
mas que ela, pela sua devoção, havia recebido ordens de construir uma arca, que ele havia, pela sua devoção, havia recebido ordens de construir uma arca, a arca aqui, né? Construir uma arca no meio do deserto e abrigar seus familiares, amigos e os quadrúpedes, aves de sua escolha. Quadrúpedes e aves de sua escolha. Utnapishtim assim o fez, e depois de 6 dias e 6 noites, salvou as pessoas e os animais, conseguindo em troca a imortalidade. Utnapishtim aqui faz aqui o papel de Noé, tá? Muito antes de Noé existir. Veja como a Bíblia é tudo cópia. Esse trecho da Epopeia de Gilgamesh é um dos mais conhecidos e influenciou várias lendas na Antiguidade Oriental, inclusive a lenda bíblica do dilúvio hebreu, famosa pela Arca de Noé, sendo a produção da Epopeia de Gilgamesh anterior à história bíblica. Pode-se perceber a influência que a cultura suméria exerceu sobre os povos da Mesopotâmia e do Oriente Médio. Gilgamesh ainda tentou conseguir a imortalidade, chegando inclusive a descer ao fundo do mar em busca de uma planta que seria capaz de evitar a morte. Mas o rei perdeu a planta no caminho de volta e, com medo da morte, já em sua cidade, Uruk, evocou seu amigo Enkidu, que ele contou sobre a vida no mundo das trevas. A epopeia se tornou famosa no mundo pela sua antiguidade e pela semelhança com a lenda do dilúvio hebreu, criado muitos anos, centenas, milhares de anos talvez, depois da epopeia de Gilgamesh, da história entre Gilgamesh, Enkidu, a deusa Ashtar e Utnapishtim. Utnapishtim. Bom, esta foi a história bíblica da Arca de Noé e a comparação com a epopeia de Gilgamesh, né? Uma clara evidência de que a história da Arca de Noé nada mais é do que um plágio da epopeia de Gilgamesh. Um forte abraço a todos meus amigos céticos, ateus, agnósticos, deístas. E você, cristão, procure saber mais sobre a história da sua Bíblia, que você vai descobrir que ela é toda plagiada. Tá ok? Um forte abraço a todos.